Irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Lembrando mais uma vez que o tema desta noite é o amor de Deus. Espírito Santo, Senhor, eu entro na tua presença neste momento, Pai, e peço ao Senhor, meu Deus, permissão para falar da tua palavra, Pai, para falar das tuas escrituras, Pai, porque eu não sei de nada, Pai. Usa-me como servo, meu Deus, como canal, um instrumento em tuas mãos, para transmitir a tua palavra ao teu povo, Pai, em nome de Jesus. Lembrando mais uma vez que o tema é o amor de Deus. Irmãos, e ao que podemos comparar o amor de Deus? Com o que podemos medir o amor de Deus? Nós sabemos que o amor de Deus é a maior força que existe. O amor de Deus é algo sem comparação por cada um de nós. Porque se nós formos parar para ver, até mesmo para estarmos aqui hoje, foi por meio do amor de Deus. Porque nós sabemos que somos falhos, pecadores, miseráveis, cheios de defeito, e que em outros tempos atrás estávamos no mundo fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor, fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E se nós estamos aqui nesta noite, não foi porque nós escolhemos estar ou tomamos uma decisão também, decidimos, mas primeiramente o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. O Senhor nos escolheu lá no mundão, lá no futuro, e nos trouxe até aqui na presença dele. Porque ainda que nós desejássemos estar, nós não conseguiríamos. Porque é o Senhor quem opera, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem restaura, e tudo isso por meio do seu amor, por meio da sua misericórdia para cada um de nós. Como eu falei, nós andávamos errantes, mas o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou. Não fomos nós quem encontramos a Jesus, não fomos nós quem escolhemos servir a Jesus, foi o Senhor quem nos escolheu para que nós possamos servir a Ele. Foi o Senhor que nos escolheu e nos transformou. Eu não posso dizer, quem sou eu para dizer que eu aceitei a Jesus? Quem sou eu para dizer que eu escolhi ser salvo? Foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor quem me aceitou, ainda que pecador, ainda que falho. E ainda assim nós erramos todos os dias, mas o Senhor, por meio do seu amor, nos perdoa. O seu amor, por meio do seu infinito amor, nos perdoa todos os dias. Ainda que nós viemos a falhar 1000 vezes, o Senhor 1000 vezes está pronto e disposto a nos perdoar. Cabe a cada um de nós nos arrependermos, cabe a cada um de nós reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas, e nos reconhecermos que somos pecadores, miseráveis, necessitados e dependentes da presença dEle. Porque foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. Como eu falei, nós andávamos perdidos, mas o Senhor nos escolheu e preparou o caminho para chegarmos até aqui. Preparou o caminho para que nós possamos reconhecer os nossos pecados. Porque, como eu falei, não somos nós quem decidimos que vamos servir ao Senhor, é o Senhor quem nos escolhe. Porque muitas pessoas até têm o desejo, mas se não for o Senhor quem trouxer, elas não conseguirão chegar até aqui. Se o Senhor não tocar e quebrar o coração dessas pessoas, elas não vão conseguir se converter e se firmar. Porque não é o homem, não é o pastor, não é os presbíteros, não é os obreiros, não é o pregador quem converte a alma. É o Espírito Santo. É a palavra quem convence o homem de seus pecados. É o Espírito Santo quem convence o pecador de sua condição miserável e pecadora. E requer de cada um de nós amarmos também ao Senhor, também nos dedicarmos a amar a presença do Espírito Santo, porque o amor de Deus para conosco é verdadeiro, mas muitas das vezes o nosso amor para com o Senhor é um amor falso. Por quê? Porque muitas pessoas amam a Deus, não por quem Deus é, não por quem o Senhor é, mas pelo que o Senhor tem a oferecer. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar: eita, eu vou para a igreja que a minha vida está meio atribulada.
Ou seja, essa pessoa está vindo para a igreja porque ama a Deus ou porque está passando por um problema. Não, eu vou para Deus abrir uma porta de emprego. Essa pessoa vai vir porque ama a Deus, por quem Deus é, ou só porque está em busca de uma porta de emprego. Não, eu vou para Deus que eu estou encalhado, vou arrumar um namoro, um casamento. Essa pessoa está atrás de um casamento, está atrás de um namoro, um relacionamento, mas não de ter uma aliança com Deus. Esse é o problema. Vamos supor, a mulher não cuida do marido, não dá carinho, mas aí precisa de fazer uma unha, ajeitar um cabelo, se lembra do meu amor. Chama até de meu amor. Ela ama ele, eu amo o bolso dele. É essa situação. O amor dela não está no esposo, está no que ele pode proporcionar. O filho não cheira o pai, não pede nem a benção ao pai. Mas quando precisa para comprar alguma coisa, se lembra do bolso do pai. Da mesma forma, meus irmãos, também são muitos de nós, eu digo é nós, é todos. Muitas das vezes nós só venhamos nos lembrar de Deus quando precisamos, quando está passando por uma enfermidade, quando a gente está com a causa na justiça, está prezando que Deus envia uma resposta, uma providência, aí a gente se lembra de Deus, se lembra de pedir a Deus. Ou seja, muitas das vezes nós somos interesseiros, e é todos, muitas das vezes nós somos interesseiros. A gente só lembra de Deus na hora da precisão, na hora que a gente necessita, que o sapato aperta. Mas Deus não. Olha o amor de Deus para conosco. O que é que nós temos a oferecer a Deus? O que é que nós podemos oferecer para Deus? Não tem nada a oferecer ao Senhor, nada. Mas o Senhor tem tudo. O Senhor tem tudo. Tudo é do Senhor. Por isso que eu digo que muitas vezes nós somos o interesseiro, né? Que nem a mulher interesseira. Só vai atrás de Deus porque Deus tem as coisas. Tem uma porta de emprego, tem a saúde para nos dar, tem bênçãos financeiras para nos conceder. Por isso que muitas das vezes a gente se pendura nos pés de Deus. Mas o que é que nós temos a oferecer para Deus nos querer? O que é que nós temos? Se o ar que a gente respira é do Senhor, a terra que a gente anda é do Senhor, tudo que os nossos olhos podem contemplar é do Senhor. O que é que nós temos a oferecer a Deus, para Deus ainda assim nos querer, nos amar, nos escolher, nos perdoar e nos capacitar todos os dias? Ou seja, todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de recomeçar do zero. Deus nos dá uma oportunidade de se arrepender, uma oportunidade de melhorar. Só que infelizmente nem todos aproveitam, nem todos valorizam essa oportunidade que o Senhor nos dá. Muitas das vezes nós murmuramos, reclamamos, somos ingratos para quando reclamamos da vida que Deus nos dá. Porque muitas das vezes a gente nem está passando por uma situação ruim. A gente só não está como a gente queria estar. Por quê? Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então quer dizer que a gente pode reclamar do quê? A gente diz, Senhor, que se cumpra a tua vontade sobre a nossa vida. Mas muitas das vezes, por que é que nós reclamamos? Se a gente pede a vontade de Deus para nossas vidas, por que é que a gente vai reclamar? A gente reclama porque a gente não está vivendo o que a gente quer viver. As coisas não está sendo do jeito que a gente quer, né? O nosso ego, o nosso orgulho, a nossa prepotência nos faz reclamar. Por quê? Porque se a vontade de Deus é perfeita, então eu tenho que ser grato pelo que eu estou passando, ainda que eu não tenha uma boa casa, ainda que eu não tenha um bom transporte, enfim, seja o que for, eu tenho que ser grato só pela oportunidade que o Senhor me deu de ser salvo, pela oportunidade que Ele me dá todos os dias e a cada dia e a cada vez que eu erro. Porque já pensou, se a cada deslize que a gente desse, o Senhor fosse nos condenar, o Senhor fosse nos cobrar de imediato? E aí que a gente também vê a diferença entre o amor de Deus e o nosso amor. Por quê? Porque a gente erra e o Senhor nos perdoa. Mas muitas das vezes o nosso irmão falha com a gente e a gente condena, a gente exclui, a gente
afasta, não é mesmo? Mas se o Senhor fosse nos tratar também dessa forma, a cada vez que a gente falhasse, o Senhor logo de imediato nos condenasse, o Senhor logo de imediato nos excluísse e não quiséssemos mais. Então essa é a diferença do amor de Deus. E nós devemos amar assim como o Senhor nos ama. Devemos amar aos nossos irmãos, aos nossos inimigos, assim como o Senhor também nos ama. Porque quem somos nós para não amar os nossos irmãos, se nós também somos falhos, pecadores? No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, vem a dizer: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o mundo não perecesse, ou melhor, para que nós não venhamos a perecer. Mas é necessário crer. Mas no que esse crer se baseia? Muitas pessoas têm esse crer, sonham acreditar. Mas como assim? Se eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, então eu também creio que a palavra fala que se a gente não se arrepender, nós vamos para o inferno. Que se a gente não obedecer a palavra, nós vamos para o inferno. Mas como é que eu creio e não obedeço? Como é que eu creio que a palavra de Deus é verdadeira e eu não obedeço a ela? Como é que eu creio que se o Senhor irá me condenar se eu não me converter, eu irei para o inferno, mas eu não obedeço, não me conserto? Porque muitas pessoas se iludem nisso. O amor de Deus, Deus nos ama. Mas não é porque Deus nos ama que Ele não vai nos condenar. Não é porque Deus nos ama que Ele não irá ser justo conosco. Porque a gente tem, por exemplo, nos tempos passados, Ele destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Mas Deus amava aquele povo. Mas por que Ele destruiu? Porque aquele povo era mau, não se arrependeu. Então, da mesma forma, irmãos, é para cada um de nós. A gente não deve confundir o amor de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama, mas Ele é justo. Deus é justo e irá cobrar tanto de nós, assim como também cobrou dos antepassados. Que nós venhamos a andar na palavra do Senhor. Nós possamos aproveitar o amor de Deus e andar também nele. 1 João, capítulo de número 9, capítulo de número 4, versículo 9 ao 11. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em nós, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E nisto consiste o amor de Deus. Se você diz que tem o amor de Deus na sua vida, mas não ama o seu irmão, não ama o seu próximo, você é um mentiroso. Você é um mentiroso e nunca viu Deus. Porque se nós amamos a Deus e não amamos se nós falamos que amamos a Deus, a quem nós não vemos, e não amamos ao nosso irmão que nós vemos todo dia, assim tá difícil. Como é que é? Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.